Então, para a gente poder começar, eu queria perguntar para vocês aí o que é que vocês lembram, né? E qual é a primeira coisa, se vocês ainda lembram, que a gente vai começar agora a falar do que foi da semana passada, né? Resumidamente, o que é que foi o conteúdo, o último conteúdo e o que é que a gente vai começar agora. Alguém lembra ainda? Ele falou de componentização, inclusive. Deixa eu até. Composição sobre o objeto X, o que é, o Demissão não participou, né? Tranquilo. Inclusive, só uma dúvida, né, para eu poder ver se a gente está na mesma página. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, né? Compartilha aqui o navegador, ok. Ele estava usando esse repositório. Eu quero só para poder pegar do ponto de parada, né? Porque foi bem em cima da hora, então não deu pra gente se comunicar muito bem, como ele está bastante ocupado. Vocês chegaram a ver sobre Estado? Ele chegou a falar sobre Estado e propriedades? Ou não? Falou. Massa, beleza. Bom, então, só para a gente dar uma breve recapitulada. Né, foi bem simples, podia ser um ponto de partida, beleza. Na verdade, antes da gente falar sobre Estado, se eu não me engano, ficou para ser falado sobre listas, né, renderização condicional e esse tipo de material. Então, vou falar um pouco. Vamos falar sobre isso, né, sobre renderização condicional, que é justamente o que eu estou mostrando, né, aqui para vocês, esse outro material. E tá, vamos lá, né, aqui, mostrando aqui nesse exemplo, aqui um componente, né, React bem simples, como vocês devem saber, o React, um componente no React nada mais é do que uma função, né, que é executada e vai retornar ali alguma coisa que vai ser exibida na tela. Então, como é uma função, você sabe que eu posso dentro, né, executar ali o JavaScript, né? Isso que é o JSX, né, na verdade. Ele é uma mistura, entre aspas, de HTML com o JavaScript. Um JavaScript dentro do HTML, a gente pode falar de certa forma assim. Então, da mesma forma como eu posso usar, né, um if no JavaScript, né, para fazer uma coisa ou outra, eu também posso retornar do meu componente, que é uma função, valores diferentes, né? E é isso que a gente chama, né, de renderização condicional. Então, nesse caso aqui, esse componente está recebendo, né, aí as propriedades dele, e uma dessas propriedades é esse variável aqui, isLoggedIn, né? Que se o usuário supostamente está autenticado ou não. E nesse caso, ele aqui ele já está aqui usando, né, a sintaxe do próprio JSX, né, para eu odeio essa tooltip aqui. Ele está usando a própria sintaxe do JSX para colocar expressões JavaScript aqui dentro do HTML, entre aspas, né? Então ele está verificando, esse aqui é um operador ternário, né? Quando a gente coloca a interrogação aqui após uma variável, então é um if de uma linha, um if else de uma linha só, né? Então ele está vendo, se essa variável for verdadeira, né? Se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar isto daqui, que é um texto, né, bem-vindo de volta, um H1 com um bem-vindo. Se for falso, vai retornar, né, o que está aqui, né, depois de 2 pontos, que é, por favor, faça login. Então, basicamente isso, é bem simples. Poderia ser escrito também de uma outra forma, né, tá? Isso aqui, como eu falei, isso aqui é um operador ternário, é um if else de uma linha só. Mas a gente poderia escrever dessa outra forma aqui, né, ó, if is
logged in. E aí eu poderia retornar aqui o próprio deixa eu escrever aqui um div aqui dentro, tem um h1 com esse texto. Okay. Então eu poderia comentar isso aqui. Eu esqueço que isso aqui não é um editor de texto. Poderia retornar isso aqui, né? E se ele estiver logado, eu retorno isso aqui. E se não estiver logado, eu posso retornar aqui direto, né? O outro texto lá. Opa. Fazendo besteirinhas. Então é a mesma coisa, né? O que tava da forma que estava antes para essa daqui agora. Opa, aí é brincadeira. Então melhor, deixa eu retornar para como estava antes. Eu só duplico isso daqui, né? Ok. Tá, então essas duas formas aqui são iguais. Se você não estiver acompanhando, né, por favor, fala aí que não sei. São iguais, né? É uma condição que eu faço e verifico. Então a gente consegue ter uma certa ali de dinamicidade, né? Exibir valores ou outros, e aí você pode fazer isso aí para diversas coisas, né? Retornar um componente completamente diferente, pode ser um texto só, você pode colocar essa expressão dentro, né? Por exemplo, se você quer colocar uma classe ou outra, dependendo de uma condição, enfim, isso, né, as renderizações condicionais. E outra coisa também que a gente vai utilizar bastante, boa, é mais uma coisa que a gente vai utilizar bastante também, como a gente falou aqui, né, do if else, são as listas, né, renderização de listas, porque com certeza, né, a gente vai precisar exibir listas de dados, né, de informações, de conjuntos, né, de diversas coisas. Então, uma coisa que a gente vai utilizar muito, né, pelo menos no React em si, é o map, né, que é uma das formas mais comuns que a gente utiliza para renderizar uma lista de elementos, tá? E aí, não vou falar sobre listas, né, porque isso daí é um assunto já mais fundamental do JavaScript, mas suponha que a gente tem esse outro componente aqui, né, que number list, uma lista de números, e ele recebe, né, justamente essa propriedade numbers, que seria um array, né, uma lista, obviamente, de números, né? Então, a gente não pode simplesmente chegar e retornar aqui, quer dizer, numbers, né, e colocar a lista diretamente aqui dentro do JSX, né, do retorno, porque se você fizer isso, você vai dar apenas, vai aparecer lá para você uma coisa mais ou menos assim, ó, object. É isso que vai aparecer lá na sua página se você fizer isso aqui diretamente. Se você, né, colocar literalmente essa propriedade, que é um array de números aqui dentro, né? Então a gente precisa, na verdade, transformar, né, esses dados que estão aqui dentro em elementos, né, elementos JSX, né, elementos entre aspas de HTML, tá? Então por isso que a gente sempre utiliza o map, né? A gente pega ali uma lista que a gente tenha e utiliza o map para transformar eles em elementos, né? Na verdade, não sei se tá dando para ainda acompanhar direitinho aqui. Tá de boa? Ok, show. Tá. Então, como a gente tem aqui, né, a lista de elementos é essa daqui. Então eu preciso transformar, para transformar cada um, né, desses números em algo que vai ser exibido, a gente precisa transformar eles em elementos, né? Então por isso que a gente usa o map,
E aí, gente, para cada número, né, que está aqui dentro desse array, eu vou transformar ele, né, englobar ele dentro, nesse caso aqui, de uma tag, né, li, e vão ser itens, né, de uma lista. E aí, agora sim, né, eu tendo transformado esses daqui em uma lista de elementos JSX, aí eu consigo então colocar eles aqui dentro. Porque se não, antes, né, eu tivesse apenas uma lista de objetos, uma lista de números cru do JavaScript, vai, né, aparecer lá o que a gente falou, né. A gente vai utilizar muito, né, o map para fazer isso daí, né, para exibir lista de, sei lá, qualquer coisa. Ok? Tá. E agora uma coisa que é bem importante, inclusive, deixa para eu... antes da gente continuar, alguma dúvida até aqui? Se quiser também pedir, pode pedir para falar, tem um botão, né? Um botãozinho para pedir para falar, ou só escrever no chat. Alguém tem alguma questão até aqui? Até agora tá de boa, tá tranquilo? Tá bom, vamos seguir. E aí uma coisa muito importante quando a gente está falando de listas no React, né, é a propriedade que inclusive até o próprio React lá vai dar um aviso, né, que se você não colocar essa propriedade aqui, ele vai te dar um aviso lá, né, dizendo que todos os elementos de uma lista precisam ter um identificador único. Então, isso, né, é porque a gente pode entrar em mais detalhes aí mais para frente, mas para vocês entenderem que o React ele precisa identificar naquela lista, ele precisa de uma forma de saber qual elemento é qual, para ele poder exibir as coisas sem ele se confundir, tá? De uma forma bem... forma um pouco mais superficial, tá? Isso aí a gente pode entrar em detalhes bem mais à frente, tá? Porque isso aí envolve outras questões e acho que não vale a pena a gente falar sobre isso agora em detalhes, tá? Mas basicamente você tem que entender que sempre que você vai exibir uma lista, você tem que colocar essa propriedade aqui, que quer dizer, não é que vai dar erro, não é que se você não colocar, não é que vai quebrar a sua aplicação, não vai, mas o React vai lá falar e tal, e você, dependendo do tipo de lista que você está exibindo, vai ter, se você não colocar nessa aqui realmente vai dar problema, tá? Pode acontecer problema. Então, e o ideal, né, como falar, né, que aqui tem que ser única entre aqueles elementos, né, dentro daquela lista. Então, cada elemento, perdão, tem que ter um identificador único, uma chave única para ele dentro daquela lista. Né, como eu falo aqui, idealmente a gente usa um ID vindo do banco de dados, mas quando não, enfim, você pode utilizar como até, né, nesse caso aqui, né, ele transformou os números em um string, então o próprio número se tornou a chave dele. O pessoal fala que não é muito bom, né, a gente usar o index, por exemplo, do array, porque no map, né, a gente recebe também o index. Não é muito recomendado usar o index, né, como ele fala aqui, o índice do array como a própria chave. Mas aí, novamente, dependendo do caso, você pode até utilizar, porque o caso de não usar o index é quando você modifica essa lista, quando os elementos dessa lista são transformados, né? Por exemplo, você tem lá uma to-do list, né, que o usuário ele pode criar novos e deletar itens, né, tarefas. Nesse caso, não é recomendado usar um index, por exemplo. É recomendado você usar um outro ID. Sei lá, um ID único nesse caso, tá? Então, aqui é a mesma coisa, né? Só que ele é o mesmo exemplo aqui de cima, só que ele fez o map e transformou cada número num componente, né? E aí, dentro do componente, ele só retorna uma lista, um LI. Na prática, vai ser a mesma coisa.
mas ele só está mostrando aqui que você pode, né, transformar em componentes diferentes, enfim, e retornar. Ok. Tá. Nesse caso aqui, por exemplo, né, a gente criou aqui um ID, né, e definiu um ID fixo para cada um deles, né, e está usando o ID como a chave para essa lista aqui, né? A gente está fazendo um map, está passando o ID como a chave para eles, né? Nesse caso, se você sabe que os elementos não vão mudar, você pode utilizar um número simples assim. Show? Ou não? Ok? Não? Sim? Não? Ok. Ok. Então, agora vamos falar... Opa, pode falar aí, Joab, fala aí. Alguma dúvida então ou não? Não tem, agora está entendendo melhor? Ou ainda tem alguma questão para esclarecer? Tá bom, show. Beleza. Então vamos... por enquanto, isso aqui é isso, né? Porque, enfim, isso aqui é prática, vocês vão utilizar o map direto e a questão daqui, você precisa... É só assim, precisa colocar, né? Futuramente a gente vai falar mais uma coisa mais avançada do dia, que a gente vai explicar exatamente porquê, né? A questão de que ele precisa, tá? Mas é basicamente aquilo que eu falei. Então, a gente pode passar para a questão do estado, né, nos componentes. Tá, agora é uma mistura, né, de português com inglês, mas isso aí vocês são bilíngue, né? Foi mal, deixa eu tomar um pouquinho da água. Bilíngue nada, né? Tem gente a falar russo, japonês, mandarim, então... Uma coisa também, né, que é muito importante, né, é justamente o estado dos componentes. Porque, né, pensa só, se a gente só tiver... Cadê aqui? Opa, já perdi aquele componente, cadê? A lista. Por exemplo, aqui a gente tem uma lista de números, né, mas não é para isso que a gente vai criar um site inteiro. Você vai criar um sistema inteiro lá com banco de dados só para exibir uma lista de números, né? Óbvio que o usuário vai interagir, né? Ele precisa interagir com a sua aplicação e você precisa formas de guardar as informações, né? Certas interações e informações no site, né? No front-end. Neste caso aqui de baixo que a gente falou, por exemplo, que é uma to-do list, né, uma lista de tarefas. Aqui a gente tem as tarefas, né, prontas, né, que a gente colocou na mão, no código. Mas só que o interessante, né, é exibir, é permitir que sejam criadas novas, removidas, editadas as que estão aqui, né. Então, para isso a gente usa o estado, né. No React, o estado é justamente a forma da gente guardar, manter os valores, manter os valores ao longo das renderizações de um componente, né, ao longo das interações, vamos dizer assim. Então, né, aqui uma diferença, né, entre as props e o estado. Como vocês já devem estar feras aí, né? As props é o que o componente recebe, né? Ele, e neste exemplo aqui de baixo, né, esse componente aqui child, ele recebe duas props, né? A name e a age, né? E aí, né, que a gente pode desestruturar aqui assim, tá? Ele recebe nessas props e tipo, esse componente aqui não vai, digamos, como a gente pode tá dizendo que é uma informação que é apenas de leitura, não vai ser modificada, tá? Você não vai alterar o que você recebe como props aqui. Já o estado é o que o próprio componente, nesse caso aqui o child, ele iria criar, iria gerenciar. Que
cadê, né? Nesse caso aqui, né? Props aqui usando o exemplo de TypeScript, e aqui nesse caso, né, do useState, né, que esse componente counter, né, de contador, ele tem esse estado dentro dele, né, que essa informação que pode ser modificada, alterada dentro dele, né, e ele vai manter essas alterações, essa informação ali dentro dele, tá? Então, quando que essa informação, quando que, né, esse estado, que no caso é inicializado com 0, é modificado, quando que vai ser modificado, né? Aí vai ser modificado aqui, né, embaixo, que tem dois botões, né, que modificam, um para increment e outro para decrement, né, que um que vai aumentar o número de 1 em 1 e o outro botão vai diminuir o número de 1 em 1, ok? Então, aqui embaixo, né, as props é uma informação de leitura somente, né, que não vai ser modificada, passada do pai para o filho, né, não pode ser modificada pelo componente filho, né, assim, tecnicamente pode, mas você não vai fazer isso, e, né, usado para configuração, né, e passagem de dados, né. Então, e aí o estado é um dado, né, interno que é gerenciado pelo próprio componente, e aí, né, a gente cria ele, né, utilizando, né, o useState, e pode ser modificado usando o setState, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. E também, né, ele... e uma coisa também importante, né, que ele... Quando o estado é atualizado, o componente ele é re-renderizado, né? Então, vai ser tudo... Cadê? O counter. Então, quando esse estado aqui que a gente tem, que ele for atualizado por um desses dois botões, todo esse componente, né, ele vai ser re-renderizado pelo React, ok? E, né, ele mantém a memória, né, do componente, né, que é justamente esse estado que a gente está falando. Então, como é que a gente cria o estado, né, no React? Enfim, a gente está falando aqui, né, usando hooks. Então, o hook useState. O estado inicial sempre vai ser 0, não, né, porque isso é o que a gente declara aqui. Você pode ser 0, pode ser qualquer valor, né, que você passar para ele, é esse que vai ser. Então a gente, né, inicializa o estado aqui com o useState, e justamente, né, o que a gente passa aqui para ele é o estado inicial. Nesse caso é o 0, mas poderia ser uma string vazia, poderia ser um nome, poderia ser um objeto vazio, poderia ser um objeto com um monte de outras coisas aqui, tá? Inclusive, deixa eu ver se a gente tem aqui um React Playground. Eu deveria ter pesquisado isso antes. Aqui, perfeito. Vou botar aqui 7 objetos, que esse é o padrão. Opa. Eita, difícil. React.useState, tá? Então, como eu falei, pode ser qualquer coisa, pode ser o 0, pode ser um string vazio, pode ser um outro objeto aqui dentro. No caso, vamos dizer que eu quero guardar um estado de pessoa, né? Eu quero guardar as informações de uma pessoa. E aqui dentro pode ser um objeto que tem, né, um nome, vamos lá, vazio por enquanto, idade, tá? Pode ser qualquer coisa, uma lista também aqui dentro. Então, é isso aqui. Quando o componente é renderizado pela primeira vez, ele vai ter este valor inicial aqui, né? Naquele exemplo aqui, foi o 0, tá? Deixa eu ver se dá um zoom aqui também, né? E aí, o useState, ele retorna esses dois valores dentro de uma lista, né? É uma lista com dois valores que ele retorna. Então, por isso que a gente sempre desestrutura desta forma aqui, né? É uma desestruturação de array, né, no JavaScript, tá? Porque se você fizer literalmente assim, ele é um array com duas posições, né? Que tem a posição 0, que é o valor, e na posição 2 é a função que atualiza o valor, o estado. Ok? O useState retorna uma lista, um array com dois valores.
E o primeiro é sempre o valor em si, e a segunda é essa função que atualiza esse estado, que atualiza esse valor. Então, por isso que você sempre vai ver... E aí, mestre? Por isso que você sempre vai ver a gente desestruturando, né, aqui os valores que vêm do useState, com, né, o nome que a gente vai usar naquela variável e o set valor, né? A gente sempre usa esse padrão, set alguma coisa. No caso, valor e aí set valor, né? Pessoa, set pessoa, ok? Agora tu pode codar em React, né? Tá, cadê? Ok. E aqui nesse caso embaixo, o que, né, ele está fazendo, né, que, como a gente falou, esse setCount é uma função que vai atualizar, né, esse estado. Então, o que a gente está fazendo aqui no clique, né, quando for clicado nesse botão aqui de cima, a gente vai passar para ele, está passando para ele no caso, né, o count mais 1, ou seja, o valor que eu tenho atualmente mais 1. Então, na primeira renderização, na primeira vez, o count é o que? É 0. Então, se eu clicar nesse botão aqui, incremente, o que vai acontecer? Eu vou definir o meu valor agora para 0 mais 1, ou seja, para 1, né? Vai atualizar para 1, ok? Se eu clicar aqui, eu vou passar para menos 1. E aí, o React vai salvar, e agora o count vai se tornar 1. No caso, se eu clicar aqui, né, vai se tornar 1. E eu vou renderizar aqui novamente. Então, eu vou exibir aqui, ó, em cima, né, um count como 1. Inclusive, eu deveria estar copiando isso aqui, né? Ok, bora lá. Deveria estar copiando isso aqui. E deu pau. Gente, o que foi? Ah, claro que eu não tirei, né, o useState ali. Então, quando eu clicar aqui, né, o count tá tudo escuro aqui, mas esquece. Tá. Eu não sei se vai dar para ver, mas deveria estar dando para ver aqui, né, o count igual a 1. E enfim, né, e aí que o React já atualizou, então o count se tornou 1. Então, quando eu clicar aqui de novo, ele vai atualizar para 1 mais 1. E se eu clicar no de baixo, né, ele vai atualizar para 1 menos 1, né, e aí vai ser 0. E assim a gente segue, né, guardando essa informação dentro desse componente. Tá, e aí, Rebeca, né, quando temos múltiplos useState em um componente, existe alguma ordem ou regra que o React segue para atualizá-los? Olha, não, assim, não vou saber também, né, de cabeça, mas tá, deixa eu colocar aqui, por exemplo, pessoa, até porque você não vai atualizar os estados de uma vez só, né, todos eles de uma só vez. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu clicar nesse botão aqui, incrementa, eu acabei de criar, né, aqui eita. E aqui, ó, bota aqui nome, tá? E idade aqui, sei lá, 0 anos. Eu tenho esses dois estados, né? Um que é count e o outro que é pessoa. Se eu clicar aqui, eu estou atualizando apenas um estado, né? Então, o React detectou que houve uma alteração do estado, ele vai renderizar aquele componente ali. E, assim, quase nunca você vai ter uma atualização de múltiplos estados, realmente. Só nos casos em que... mas aí também é uma coisa que pode ser um pouco mais avançada, mas só o React, ele faz uma coisa que ele chama, né, de batch updates, ele atualiza em lotes quando você atualiza dentro de um evento, que é nesse caso aqui, né, do onClick, né? Nesse caso aqui, se você tivesse uma função, você chamasse setCount e chamasse 7 pessoas, ele iria atualizar todos os estados de uma vez só e iria re-renderizar o seu componente, né? Pelo menos na teoria, tá? Então, assim, você não precisa meio que muito se preocupar com a ordem que vai ser atualizado, porque meio que vai ser invisível para você.
E como o pessoal falou aí, mantém a ordem que eles foram declarados, tá? É isso aí, show. Tá, opa. Ordem dos UCs, tá? Cadê? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Agora só uma coisa aqui pra gente poder continuar. Então, mais alguma coisa de use state? Até porque também tem outra forma da gente declarar o valor inicial do use state, outra forma da gente atualizar esses valores aqui, mas aqui eu não queria também entrar em tantos detalhes aqui assim. Epa, eu saí da conversa do chat. Não, nada, então vamos seguindo aqui. Tá, vou botar aqui um exercício pra galerinha. Opa. Tá, bora seguir aqui. Tá, ele vai falar aqui de eventos, mas só que o Juntos queria que a gente passe a falar aqui sobre exemplos de casos de uso do use state. Bora aqui. Aqui a gente tem um exemplo, né? Deixa eu ver esse outro aqui. E a gente tem um exemplo de um carrinho de compras, né? Até um pouco maior aqui, mas tem isso aqui, né? Caramba, agora isso aqui tem muita coisa pra gente falar. Mas pode ser, né? Que tem a listagem dos produtos. Eita. Bora copiar isso aqui e colar aqui. Eu sempre esqueço que é importar o use state, tá? Aqui, nesse caso aqui, a gente tem 3 produtos já por padrão, porque, né, foi o que foi passado, né, aqui dentro do use state, então foi inicializado já com 3 produtos, né? Se eu tirar isso daqui, vai ter só, eu comentei, então ele inicializa com 2 tal, e assim por diante. A gente já falou sobre isso, tá? Deixa eu reduzir aqui essas funções. Então, o que a gente está exibindo aqui? Primeiro, né, a listagem dos produtos, né? Aqui, products, e aqui, ó, a listagem desses produtos, né, que é esse estado que a gente inicializou aqui, né, na verdade até foi inicializado, mas a gente não está usando o set dele, mas beleza, nesse exemplo aqui está ok. Nessa listagem aqui de produtos que a gente inicializou, então a gente está só exibindo esses produtos aqui, né, ó. Tá vendo aqui, ó, aqui do produto, aí o produto.name, traço, produto.price. Então, justamente está aparecendo aqui. E aí tem o botão, né, de Add to Cart, que chama essa função aqui. Quando a gente clica nele, vai chamar essa outra função aqui de Add to Cart, que está lá em cima. Tá? Então, é só exibindo essa listagem aqui de produtos. E aqui embaixo também é a mesma coisa, só que para o carrinho, né, que é um outro estado, que aí esse estado de carrinho está inicializado só como uma lista vazia. Então, por isso que a gente aqui não tem nada também, né, no carrinho. Então, nesse caso aqui é um array vazio. Quando a gente faz um map, então não acontece nada, porque obviamente não tem nenhum elemento dentro dele. Mas, e aqui embaixo, né, o total, que esse total é essa variável aqui, que a gente simplesmente soma, né, passa por todos os itens que estão no carrinho, e vai somando, né, ali o preço multiplicado pela quantidade deles, tá? Não é só, faz o total ali. Então, se eu clicar aqui e vir adicionar aqui no carrinho, o que é que aconteceu? Como a gente viu aqui, né, quando eu clico aqui em Add to Cart, essa função, a gente está passando, está chamando essa função aqui e passando o produto em si, né? O produto em si que a gente tem aqui. Então, eu adicionei lá o produto 1. Então, o que a gente está fazendo aqui na prática, ó, enfim, tem uma lógica aqui, mas resumidamente, eu estou atualizando o estado lá do carrinho, né? E eu estou verificando, aqui está verificando, se já tem o item, eu estou só atualizando a quantidade. Se aquele item não tiver lá, então eu adiciono ele como um novo elemento no carrinho aqui, né? Com a quantidade 1. Ok? Eu
A gente faz aqui o spread, né, e adiciona esse elemento aqui, esse produto aqui no carrinho. Então, fazendo isso, eu estou atualizando esse estado e aí o React automaticamente renderiza o componente. Então, agora como eu tenho um elemento aqui dentro, né, agora eu tenho um produto aqui dentro, então o React aqui nesse map, ele vai exibir, eita, eu voltei, né? Ele vai exibir, né, o produto aqui com o total. Então, se eu clicar mais uma vez aqui em Edit to Cart, ele vai simplesmente aqui, ó, modificar o total nesse caso, né? Por causa daquela lógica lá de que já existe um item. E aí, no caso, o botão de remover, né, que é esse que está aqui na listagem do carrinho, vai fazer o contrário, né? Ele vai remover, né, vai filtrar o carrinho, né, os itens que estão no carrinho, excluindo esse produto aqui em específico. Então ele vai novamente chamar a função setCart, né, que é o que atualiza o estado, removendo aquele item do estado, né, de dentro do estado. Então se aqui estava né, o produto 1, então eu vou simplesmente limpar ele e tirar ele daqui. Então, então eu removo e sai daqui. Ok? Joab aí. Não sei se ficou claro, é um pouco mais claro, né, o uso. Tá, e até porque realmente esses exemplos que a gente tem aqui, exemplos que a gente de contador, opa, isso aqui não, né? Mas um exemplo de um contador é algo muito simples, né? Não é muito prático, mas talvez esse aqui já seja um pouco mais prático para vocês. Ok, mas aí agora, deixa eu voltar pro... Opa. Não, pode ser aqui. Mas agora eu quero falar sobre um outro hook que você vai utilizar bastante e que também está muito ligado com o estado, que é o useEffect. Tá, deixa eu importar ele aqui também do React. Opa. E peraí, deixa eu só escrever ele aqui, tá? Para ele parar daí. O useEffect, o que ele vai fazer? Na verdade, antes de falar do useEffect, né, a gente precisa falar do ciclo de vida, né, dos componentes React. Que na verdade, como aquela coisa, né, nascer, crescer e morrer, né, como todo mundo. Então os componentes do React também têm o mesmo ciclo de vida, né? Só que eles, a linguagem, né, o termo técnico que é utilizado, né, para nascer é que eles são mounted, né, são montados, eles são atualizados, né, o update. Eita, o que aconteceu aqui? Oxi, travou aqui na tela. Enfim, são atualizados, posso chamar aqui de mount, update, e eles são desmontados, né? Existe o onMount, eles são desmontados no caso da tela, né? do navegador, enfim, né? Esse é o termo que a gente vai utilizar aí. Então, ele nasce, cresce e morre. E o useEffect, você vai utilizar ele para executar uma ação, que é o que a gente chama de efeito, executar uma ação baseado justamente na atualização de um estado. Na atualização do estado, dependendo do ciclo, enfim, vamos colocar aqui, na atualização de um estado. Então, o useEffect, ele vai ser sempre também executado quando o componente em si, ele nasce, né, quando ele é criado, quando ele é montado. E também pode ser executado, vai ser executado quando ele é desmontado. Aí qual é a estrutura aqui, né? Então o useEffect, a gente passa uma função para ele, que é justamente o que eu quero executar. Então eu posso chegar aqui e dar um console.log aqui, ó, nasceu papai. Cadê? Vou passar daqui, pai. Então
a gente está executando isso daqui porque, como eu falei, o useEffect ele vai executar também sempre que o componente for montado. Então ele executa uma vez aqui, ok? E o segundo parâmetro que a gente passa para o useEffect, né? O primeiro aqui é uma função, ok? E o segundo é o array de dependências, que é justamente a gente vai dizer, né, para o React qual estado qual estado atualizar eu devo executar essa ação, esse efeito. Então, ou seja, nesse caso, como não tem nada, eu estou dizendo aqui, ó, eu não quero que essa ação aconteça em nenhuma atualização, né? Em nenhuma renderização. Ele só vai ser executado na montagem e na desmontagem. Mas se eu colocasse aqui o estado de cart, então o que é que eu estou dizendo? Ó, sempre que o cart for atualizado, né, quando o componente for montado já é padrão, mas também quando o cart for atualizado, o estado for atualizado, eu também quero executar esta ação aqui. Então tá aqui por padrão, né, porque né, como eu falei, quando o componente é criado ele executa, mas se eu agora apertar aqui, ó, add to cart, então o cart foi atualizado e então aconteceu de novo aquele efeito, né, que a gente chama essa ação aqui, ok? Opa, galerinhas. Show aqui. Eita, o que eu fiz? Bom, o pessoal só dá ok, tá tudo bom, tranquilo. Sei não, viu? Depois vão ficar falando de mim pelas costas. Então tá, ele, como a gente falou, está sendo chamado quando nascer e quando atualizar. Inclusive, se eu chamar aqui mais vezes, né? Ó, o cart está sendo atualizado, então está sendo executado ali o console.log, papapá. E aqui também, né, se eu remover, o cart vai ser atualizado, então vai ser executado lá o console.log, ok? Deixa eu só limpar aqui. Show. O já perguntou. Tá, o já perguntou, então seria uma forma de chamar o useState quando não tem um evento? Você até pode, mas você tem que ter cuidado, né? Porque no caso, por quê, né? Porque nesse caso eu estou executando esta função sempre que o cart for atualizado, né? Mas aí imagina, se eu aqui dentro desse useEffect chamar a função para atualizar o cart, aí isso aqui vai dar um loop infinito, né? Porque por exemplo, a primeira vez que o componente vai renderizar, não, perdão, né? Ele vai renderizar normal, né? Ele vai renderizar normal, vai executar só o console.log. Mas só que aí se aqui dentro eu chamar a função para atualizar o cart, então ele vai detectar que o cart foi atualizado, né? O próprio useEffect vai detectar que o cart foi atualizado e vai executar de novo a função. E aí ele vai chamar a função para atualizar, né? E vai ficar nesse loop, tá? Eu tenho que ter cuidado. Eu posso até atualizar, mas por exemplo, outro estado. Eu posso atualizar, por exemplo, aqui o product, né? Eu posso atualizar o set products no caso, que nem existe, né? Eita. Que nem existe aqui. Deixa eu criar aqui, ó, por exemplo, products. E aí vamos dizer que eu passo mais um. Essa linguagem aqui você não precisa sacar. Opa. Prev. E ok. Traz 40. ID4. Product 4. Deixa eu. Até que eu baguncei aqui o negócio todo. Tá, aqui nesse caso eu posso, porque eu estou atualizando um estado que não está dentro desse array de dependências. Então, se eu atualizar aqui, eita, ele até já atualizou, né? Ele até já adicionou um quarto elemento, justamente porque ele executou o useEffect na primeira vez, né? Então, de início tinha 3 por causa daqui, então, mas só que como ele executa o useEffect sempre que o componente é criado, ele já adicionou um quarto aqui. E aí se eu clicar aqui, aí deu problema, né? Porque ele vai dar
por causa do ID lá. Mas, enfim. Mas a ideia é essa aqui, né? Deixa eu... E aí o Raimundo falou também, e se eu não tiver esse array aqui, né? Porque já que é vazio, será que eu não posso só tirar isso aqui? E aí nesse caso não, porque também vai dar um loop infinito. Por algum motivo, né? O pessoal do React decidiu que se você não tiver esse array dependência, então o useEffect vai executar toda vez que o componente for atualizado. Então, assim, não que necessariamente vai ser um loop infinito, mas sempre que o componente for atualizado, re-renderizado, esse useEffect vai ser chamado. Então, se eu clicar aqui, tá vendo? Como o componente re-renderizou, ele exibiu aqui de novo. Então, aqui, quer dizer, você pode até querer fazer isso, mas eu nunca vi fazer isso. Então, é mais um padrão você declarar realmente quando você quer que seja executado. Até porque se você quer que uma coisa sempre seja uma função sempre seja executada, você não coloca dentro do useEffect, você pode colocar aqui, simplesmente aqui um console.log aqui fora, tá? Que aí vai dar na mesma. Epa. Vamos ver aqui. Exato, né? O array de dependências é quais variáveis ele vai observar e sempre que elas mudarem vai re-renderizar o componente. Não é que vai re-renderizar o componente, ele vai executar essa ação aqui, ele vai executar esse efeito aqui, tá? Então, o pessoal chama de efeito colateral, side effect. Ok, temos os effects, então vamos ver aqui o próximo que a gente pode falar. Inclusive, se tiver mais algum que está alguma dúvida sobre isso aqui, pode falar. Já estava esquecendo aqui, para poder finalizar sobre a parte do useEffect e o ciclo de vida do React. Não, nada, quer dizer, mais dúvidas sobre isso? Então, acho que a gente vai acabar por aqui também, mas vamos tentar aqui mais um pouco. E eu falei que o useEffect ele também é executado quando o componente é desmontado, né? E isso acontece, né, no que a gente chama da função de limpeza. Se você, dentro do useEffect, retornar uma outra função, se você retornar uma outra função aqui dentro do useEffect, essa função aqui vai ser executada quando esse componente ele for desmontado, né, ele sair da tela. Então, através do useEffect a gente consegue, né, executar tudo pelo ciclo de vida do componente. Então você vê, eu estou atualizando aqui o estado, mas esse aqui acabou, não está aparecendo. Porque esse componente aqui, né, esse componente sempre está na tela. Mas se eu fizer aqui, por exemplo, cadê inclusive? Eu precisaria de um outro componente para poder mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não, cadê o do kart que eu tava aqui agora? Eita. Tá, o que a gente pode fazer aqui para mostrar para vocês, eu posso criar aqui uma função, function kart item, que eu vou receber aqui o item, né, do carrinho. Eu vou simplesmente eu vou só trocar, né, que cadê aqui o que está aqui dentro, eu vou passar para um componente, né, para um componente separado, só para poder mostrar lá o useEffect. Eu tenho que passar também a função que eu remove from cart para ele, porque senão vai dar problema.
Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se tá fazendo certo. Ah. Ok. Então, ó, o que eu fiz aqui? Ah, na verdade não fiz nada ainda, né? Então vou só trocar tudo que já estava aqui pelo cart item, né? E aí eu vou passar o item, né, como eu disse, e passar a função remove from cart para ele, só para ele poder não dar nenhum erro. Ah, e eu tenho que passar também aqui, né? Lembra que a gente estava usando aqui? Então eu vou usar aqui, ó, item.id. Então aqui a gente usa todos os elementos do React podem ter essa aqui, né? Uma propriedade para todos os elementos. Então, porque a gente pode utilizar eles dentro de uma lista. E aí, vamos lá. Eu coloquei aquele mesmo user effect que estava aqui dentro do app, eu coloquei aqui, né? Eu recortei daqui e coloquei aqui. E você vê que agora não está aparecendo o nasceu. Por quê? Justamente esse componente ainda não foi renderizado. Por quê? Porque o carrinho está vazio, né? A gente inicializa ele aqui como uma lista vazia. Então não existe nenhum item. Então nesse map aqui, na verdade, não acontece nada, né? Não é executado esse map porque está vazio. Então nenhum item do carrinho foi exibido aqui. Então por isso que não apareceu nada aqui. Mas aí quando eu adicionar, então a gente exibiu o cart item, né, que é esse componente. Então a gente diz aqui, opa, nasceu, né? E aí agora eu coloquei dentro do user effect aqui essa função, né? Eu retornei dele essa função, e como eu disse, essa função vai ser executada quando o componente também for desmontado. Então se eu vier aqui e remover, né, esse item do carrinho, a gente vê que o componente saiu da tela, então a gente executa o que está aqui dentro. E a gente chama isso, né, de uma função de limpeza, né, cleanup function, justamente porque nessa função aqui de retorno é onde o pessoal, onde a gente geralmente vai remover, por exemplo, se eu estou usando um event list, né, diretamente, né, no React, sei lá, se eu fiz algo como esse aqui, document.add event list, né, tal. Enfim, geralmente você não vai fazer isso, mas se por algum motivo você precisar, se você tiver alguma conexão WebSocket que você criou aqui dentro do UseEffect, aí aqui na função de retorno você vai e limpa tudo isso, né? Todos esses eventos e uma conexão que você abriu de WebSocket, você vai desconectar aqui para evitar, né, de ficar vazando memória, né? Ok, também, isso daí. Vamos lá, isso daqui talvez você não vai utilizar tanto, né? Dependendo das situações, você não vai nem precisar utilizar do que você estiver fazendo, mas você precisa também saber. Aguinha, bebam água, hidratem-se. Ah, o mestre, meu Deus, o mestre daqui, e agora? Bora lá. Então, passando agora para adiante, bom, se ninguém tem dúvidas, então tá todo mundo absorvendo, tá todo mundo entendendo, isso aqui já é primário para vocês. Pois é, né, o cara que criou tudo isso aqui, ele está aqui. Bom, cadê? Então vamos pegar aqui vou continuar esse conteúdo que a gente tem aqui e vamos falar de eventos. Que os eventos do React são basicamente os mesmos, né, dos eventos que a gente tem lá no HTML puro, né, com JavaScript puro. Só que aí, né, tem algumas diferençazinhas. Então, se no HTML, por exemplo,
Eita, cadê? Vamos voltar aqui. Cadê? Eu quero voltar aqui pro contador. Cadê o contador agora? Tá, vamos voltar aqui. Não, aqui não, pá. Ajuda. Por exemplo, mais simples, ok, do contador aqui. Acabou meu limite, não acredito. Vai pra lá, porque isso? Tá. No HTML, né, realmente a gente pode fazer algo mais ou menos. Ah, cara, pelo amor de Deus, para com isso. Que isso, eu escrevi muito mais do que 8 linhas, então. Aqui. Aqui, vai. Já tá até aqui pronto, olha só. No HTML normal a gente pode utilizar algo assim, né? Ia chamar aqui uma função, por exemplo, enfim, e chamar aqui qualquer coisa. Opa. Ih, que eu tô... porque obviamente, né, ele vai estar errado. No HTML normal a gente pode adicionar eventos assim, né? Isso aqui no React, todos os eventos, né, são em camel case. Então a gente tem que colocar sempre o C maiúsculo. É nesse caso aqui. Opa. E justamente, né, os eventos são passados como props, né, são como props para os elementos do React. E, bom, enfim, né, eles recebem aí um evento, né, todos os, vamos dizer, os event handlers, né, que a gente chama isso daqui de um event handler, né, que ele vai lidar com um evento. Então, eles recebem, né, esse objeto de eventos, enfim, que é uma coisa que o React vai criar por aí para eles. E também, né, isso aqui já vem também do próprio JavaScript, né, que os eventos, eles, como a gente fala aqui, bubble up, né, eles... como é que fala? O que a gente pode falar isso aqui? Borbulham, sei lá. Mas os eventos, eles têm meio que uma cascata, né, de eventos. Bom, isso aqui também é uma coisa que vem já do próprio comportamento do JavaScript, e o React ele vai e simula, né, isso aqui pra gente também. Então, não tem nem muito segredo também, mas a gente passa aqui para, por exemplo, o onClick, né, que é o evento de clique, né, quando acontecer um clique neste botão, né, que é o que a gente já tinha visto antes. Aqui, enfim, aqui tem uma imagem e tem uma coisinha a mais aqui, mas eu não quero. Eita. Quando acontecer um clique nesse botão, eu vou executar essa função. E aí essa função, né, aí já tem muita coisa aqui. Eu não quero, tá? Ué, sim. Ele vai simplesmente executar essa função aqui, né? E como a gente falou, todo evento a gente recebe esse objeto aqui de evento, né? Porque se você for dar um console nele, você vai ver que tem um monte de coisa aqui dentro desse evento, tá? Então se eu clicar aqui, você vai ver que tem um monte de coisa aqui dentro desse objeto, tá? Blá, 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 um monte de coisa aqui. E isso é importante, por exemplo, para um campo de texto, que aí a gente tem o evento onChange, que aí eu vou passar aqui o handle change para ele, vou criar uma função, né? E geralmente isso aqui é um padrão, né? A gente chama a função que lida com o evento, né, handle
alguma coisa, né? Handle change, handle click. Ok, né? Vou criar aqui Ah, claro. Vou criar aqui um fragment para isso. Tá. Epa, cadê? Ah. Gente, não tô mais sabendo não fazer. Ah, tá. É só porque tá vazio aqui, enfim. Tá, né, agora eu mudei, né, aqui, tirei aquele botão, enfim, criei outra coisa que é pra gente poder mostrar o on-change. Então eu coloquei só um input, né, o campo de texto, e a gente e você vê que eu tô passando aqui para ele, né, tá, vamos lá do começo, né? Criei, né, esse estado aqui, que a gente vai guardar o valor que vai ser digitado aqui nesse input. Né, inicializei ele com vazio e eu estou passando, né, esse estado para ser o próprio valor do campo, né, do campo de texto. E, né, justamente, né, é o que o Gilberto falou. Se eu digitar aqui agora, é o que eu vou fazer, ó. Quebrar meu teclado. Se eu digitar aqui, o campo de texto não vai ser atualizado, justamente porque eu defini que o valor dele vai ser o meu estado, né? E em nenhum momento aqui eu estou atualizando o meu estado, né? Eu não estou chamando a função setText para transform para mudar ele, tá? Então como é que a gente faz isso, né? Isso aqui é uma coisa padrão também que você vai ver. Que quando houver uma mudança, uma atualização nesse meu campo, né, um evento, né, que acontece isso quando eu digito, né, no onChange. Então eu apertei aqui, ó, inclusive você vai ver aqui, ó, quando eu digito, então o onChange é chamado. Sim, é isso que a gente vai fazer, vamos chegar lá. Então o evento, né, onChange, né, é ativado e a gente então executa a função handleChange. E dentro desse, né, objeto de evento, né, que a gente passou aqui para ele, né, o evento, enfim, a gente tem um carinha que é, ó, tem o event, então tem o objeto target, que dentro dele tem o value, né, que justamente é o valor do elemento que foi o alvo desse evento. Então, como nesse caso aqui, o valor que eu digitei, né, que eu apertei dentro desse campo, nesse caso aqui, por exemplo, é G, então ele chega aqui para mim, né, e eu imprimo aqui o valor, né, o G. Então, agora sim, né, você vê que toda vez que eu digito aqui uma letra, ele está aparecendo para mim ali, né, está chegando, né, o evento está sendo disparado com o valor que eu digitei. Então, eu posso agora, né, pegar esse event.target.value, né, e na verdade usar ele para atualizar o meu estado. E aí quando eu fizer isso, como o meu estado vai ser atualizado, então vai ser atualizado também o campo, né, aí vai aparecer o que eu digitar. Agora, né, e aí eu posso agora, né, digitar, enfim, aqui, e eu vou conseguir visualizar lá. Aí alguém pode falar, mas isso não é muito trabalho, né, para eu só querer mostrar o que o usuário está digitando? Você pode fazer de uma outra forma, que não vai precisar, né, ter o handle change, né, nenhum, enfim, que você não vai setar o valor aqui fixo, mas isso aqui que é o que a gente chama, né, do componente não controlado. Mas puxa, valeu aí, valeu, não sei. Tem mais, cara. Que é o que a gente chama de componente não controlado. Nesse caso aqui é um componente controlado, né, controlled component, que eu estou definindo, né, imperativamente o valor que ele vai ter.
E sou eu que defino aqui, porque se eu quiser, eu posso dizer que o meu texto, sempre que o usuário digitar, né, ele vai ser o que ele digitou mais x. Então, se eu digitar aqui S, vai ser SX, D, DX. Então, eu controlo qual é o valor desse meu componente. E caso não, né, se o usuário simplesmente... Eu deixar o usuário digitar aqui, ó, né, eu tirei o velho ali, então esse se tornou um componente... Opa, peraí. E agora um componente não controlado, né, que se eu tirar aqui... O navegador, né, vai atualizar normalmente, porque isso aqui, né, é um campo de texto e tal, mas só que agora eu não estou forçando nesse campo a ter o valor que eu quero, mas eu estou atualizando o meu estado, né, mesmo assim. Então, se você vir aqui, ó, e chamar um useEffect, passando a variável text, né, o estado text para ele, que seja, toda vez que o text for atualizado, eu der um console.log, então, aí a gente, eita, o que eu fiz aqui agora? Eu simplesmente preciso, ele não mostra os erros, vou tirar aqui, eu digitar aqui, né, normalmente, veja, isso daqui não é o valor do estado, tá? Porque isso é um componente não controlado, não é o estado, é simplesmente o valor do navegador mesmo. Mas o meu estado está aqui, né? Que eu estou fazendo um console.log por causa do useEffect, né? Que a gente falou antes, tá? Então, você vê que eu estou atualizando também o meu estado. Então, são formas diferentes da gente fazer, né? E lidar com, por exemplo, nesse caso... atualização de valores, né, de campos de texto, né, e formulários. Show? Bom, agora a gente vai ter que parar por aqui, porque já passamos aí um pouco mais de uma hora. De início também teve um atraso, né, que a voz estava com problema. Mas isso também era até mais ou menos aqui que a gente queria chegar, né, realmente, né, falando sobre eventos e um pouco sobre formulários, né, eventos, né, de input, né, de campo de texto, né, como a gente falou que é do onChange, e enfim, aí tem também, né, o evento, né, de envio de formulário, né, que é o onSubmit, que esse evento onSubmit vai ser só realmente para elementos de form, né, elementos de formulário, que vai ser chamado quando o usuário, né, realmente enviar o formulário pelo botão submit. Mas a lógica também é a mesma, né? No caso do handle submit, você vai receber também o evento, enfim, você pode tratar e fazer o que você quiser ali. Bom, basicamente é isso. Deixa eu agora... Opa. Deixa eu botar aqui. Show. Inclusive... tem que ter um desafio para a próxima aula. Isso aí é novo, né? Não sabia. Então, cadê o que? Peraí, vamos ver aqui. Cadê o que a gente tinha aqui embaixo? Mas aqui a gente usou como exemplo, né? O exercício, show. Desafiar os fortes. Velho. Poxa, então não sabia. Eu tinha que ter perguntado o exercício da aula anterior. Cadê aqui então? Embaixo. Opa. Mas isso aqui é um hook para o formulário, ok, algo um pouco mais avançado, lib, né, de formulário, olha só, poxa. Mas aqui já tem o exercício pronto, como assim? Gente, mas tá bom, né, desafio aí, para quem não quiser, né, colar, você pode colar aqui, mas obviamente, né, o ideal é você fazer isso aqui, né, criar aí um formulário que vai ter, né, uma validação ali de nome de usuário, por exemplo, né, qualquer, enfim, uma validação qualquer, que não pode ter número no nome de usuário, por exemplo, né, no caso você vai ser só usuário e senha, né, não precisa ter, né, tudo isso aqui, né, condição de tempo, se você quiser fazer como além, beleza, senão
só validar o usuário e senha, né? O usuário, por exemplo, não pode ter número. A senha, ela tem que ter 8 caracteres. Você pode, né, usar, validar mais, se você quiser, né? E, né, ter o botão lá de enviar, né, com o estado de loading. Enfim, que aí você pode simplesmente simular um loading, né? Você não vai literalmente enviar para algum lugar, mas você pode simplesmente, vamos dizer que aqui seja, né, um handle submit, né? Já vou dando aqui a dica. E aí você pode, enfim, não vou deixar vocês pesquisar, mas você vai pesquisar, né, para tipo uma função de sleep no JavaScript, como fazer uma função sleep no JavaScript. Então você pode, sei lá, sleep por 2 segundos, e aí como se você estivesse enviando por 1 segundo, como se você estivesse enviando aquele formulário ali e deixar o loading lá. Bom, é isso aí. Então, galera, se tiver mais alguma questão, pode falar, senão vamos ficando por aqui. E é isso. Queria até, se alguém quiser falar aqui, ó, no palco, que quer não falar aí, o mestre, o Alisson. Tá. Então vamos finalizar por aqui, galera. Opa.